Olá, meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo site www.hdprovideo.tv.br. Estamos dando continuidade a um tema que estudamos já no programa anterior: indícios ou sinais do fim dos tempos. Vimos que um primeiro sinal do fim dos tempos é o aparecimento de falsos líderes, de homens ou mulheres que falam em nome de Deus, mas que na verdade estão pregando o engano, são movidos por espíritos enganadores e têm doutrinas de demônios. Fizemos um perfil desses líderes com base em 1 Timóteo capítulo 4. Mas hoje eu quero te convidar a estudar um outro texto da Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós encontraremos um sermão de Jesus Cristo acerca do final dos tempos. É um texto longo, tem vários detalhes de indícios do fim dos tempos. O Senhor Jesus, lá em Mateus 24, fala do aparecimento dos falsos profetas e diz que eles enganariam muita gente. Mas nesse mesmo texto há um segundo indício do final dos tempos. Jesus fala sobre ódio, fala sobre conflitos familiares e diz que o amor de muitos esfriaria em função de algo que estamos vendo claramente nos nossos dias: o aumento da iniquidade, o aumento do erro, o aumento do pecado. O final dos tempos seria marcado, portanto, por um crescimento da maldade. E não é preciso ser um expert em análise social para perceber que estamos cercados por um aumento, por um acréscimo da maldade. A maldade acontece em todos os lugares. Ela acontece dentro de casa, ela acontece no Estado, ela acontece até na igreja. A maldade está crescendo. E ela é, segundo Jesus, um indício do final dos tempos. Você consegue analisar comigo como a maldade tem crescido e nós, por vezes, nem percebemos? Você já parou para analisar que nesses últimos anos a família tem sido palco de um verdadeiro escândalo social em função de tanta maldade? Já percebeu que tem se tornado corriqueiro informações do tipo: pai matou filho, filho matou pai, irmão matou irmão, marido matou esposa, namorado matou namorada? Nós sempre vimos isso. Mas informações assim estão aumentando. A maldade está entrando na nossa casa. Nós estamos assistindo isso de modo passivo, dizendo que são características da pós-modernidade. E de fato são, mas também se referem a indícios do fim dos tempos, o crescimento da maldade. A violência cresce assustadoramente. Não só a violência em função do crime, não apenas a violência que é vista num assalto, mas a violência verbal nos relacionamentos, a violência que não está relacionada a um dano ao outro, mas sim a uma incompatibilidade de opiniões que
que acaba gerando verdadeiras guerras. Mas também a violência religiosa. No mundo inteiro, nós percebemos um aumento dessa verdadeira guerra chamada santa, em que pessoas estão disputando terra em nome da fé, disputando pessoas como se fossem coisas. O exemplo mais nítido e também mais perto da nossa história é a Síria, que tem sido um palco de violência em nome da religião. A violência marca esse momento histórico quando o Senhor Jesus vai voltar. O aumento da maldade, o aumento dessa vontade humana de destruir o outro. E a maldade que vem na família, vem na religião, ela disfarçadamente vai chegando até nós, até de modo sutil, pela economia dos países, que em meio a um decréscimo, em meio a vantagens que produziram corrupção, dão espaço à violência social, à fome e a outros tipos de maldade que a gente começa a ver de modo nítido cada vez mais. A maldade é um dos traços daquilo que estamos já aguardando, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas há um tipo de maldade que aparece de modo claro em Mateus 24, mas também em outros textos, principalmente do apóstolo Paulo. É a maldade na família. E nós vamos no próximo bloco ver como a família faz parte desse momento histórico quando o Senhor Jesus Cristo voltará. Aguarde aí, eu já volto. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, estamos aqui conversando sobre temas bíblicos, sobre temas da atualidade e hoje continuamos a pensar sobre sinais do fim dos tempos. O primeiro sinal que vimos no programa passado é o aparecimento de falsos líderes, falsos profetas, uma mensagem enganosa. Segunda característica, o aumento da maldade. E faz parte desse aumento da maldade a família, que sofre assustadoramente nesse momento histórico que estamos vivendo. A família, ela tem um papel especial na revelação divina. Deus
ele se manifestou várias vezes através de famílias. Aliás, o povo de Deus foi dividido em famílias lá no Antigo Testamento, em tribos familiares. E quando chegamos ao Novo Testamento, temos novamente a presença da família como sendo um ícone que mostra a revelação divina no amor de pais para com filhos, no relacionamento, na fidelidade dos casais, enfim, a família é importante na revelação divina e ela seria um dos indícios do retorno de Jesus. A destruição da família marca o fim dos tempos. E essa destruição, ela aparece em Mateus 24, no ódio que nasce hoje dentro da família de um modo como nós não víamos há muito tempo. O desgaste familiar, as verdadeiras guerras dentro de casa. O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos o casamento seria afetado. Apareceriam inclusive líderes dizendo que não é necessário mais casar. Por quê? Porque a família seria destruída. Todo esse contexto familiar que nós recebemos da palavra de Deus, ele seria destruído no final dos tempos. E talvez estejamos perto do final dos tempos, porque a família está sofrendo imensamente. Tudo começa pelo casamento mesmo. De fato, muita gente não quer mais casar, não quer mais assumir um relacionamento, não quer mais devotar ao outro fidelidade, amor e respeito. A família, começando pelo casamento, está sendo assaltada em seus valores. E aí, começando pelo casamento, nós chegamos até os filhos. Filhos que têm visto dentro de seus próprios lares um ambiente de ódio, de maldade. Aquela imagem de uma família unida, de uma família compartilhando a vida, deu lugar a uma outra imagem. A imagem de cada um por si. A imagem do egoísmo. A imagem da falta de valores dentro de casa. Recentemente ouvia de uma família vivendo a seguinte situação. Os pais estavam em crise e resolveram romper o relacionamento. Mas, para não ter implicações econômicas, continuaram vivendo debaixo do mesmo teto. Cada um com um quarto e os filhos vivendo no quarto deles. Esse marido começou a namorar e trouxe a sua namorada para viver dentro daquele lar. A esposa começou a namorar e trouxe também o seu namorado para viver ali. E agora, na refeição em que eles fazem juntos no domingo, está o marido, a esposa, o namorado da esposa, a namorada do marido, os filhos. Que situação! O que essas crianças terão como concepção de família? O que elas imaginarão sobre o futuro da família? Nossas famílias estão sendo assaltadas em seus valores. E isso é um dos indícios, é um dos sinais do final dos tempos. A família sendo destruída. O Senhor Jesus, ele faz questão de mencionar a palavra ódio e relacioná-la à família no fim dos tempos. Por que ele usou essa palavra? Porque é isso que está acontecendo. O ódio chegou dentro de muitas famílias. E quando o ódio entra na família, nós não temos muita esperança de futuro. Porque a família é esperança para a sociedade. Quando ela se torna um ambiente de ódio, só podemos esperar que a sociedade seja
uma sociedade que odeia, uma sociedade sem valores, uma sociedade que se autodestrói. Líderes enganadores, maldade generalizada e também a destruição da família. No próximo bloco, falaremos sobre mais um indício do final dos tempos. Aguarde aí, eu já volto. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, falando sobre sinais do fim dos tempos. Olhando para Mateus 24, eu quero compartilhar um último sinal descrito pelo Senhor Jesus. Jesus diz que no fim dos tempos, reinos se levantariam contra reinos, nações se levantariam contra nações. Ouviríamos de guerras e de rumores de guerra. Isso seria o indício do início do fim dos tempos. Nós sempre vimos guerras acontecerem. Já passamos por uma primeira grande guerra mundial, uma segunda grande guerra mundial, e há quem não se assuste mais com as notícias veiculadas sobre o que está acontecendo no ambiente político internacional. Mas seja criterioso e observe com mais profundidade o que está acontecendo. Estamos diante do levantamento de uma verdadeira guerra em nome do dinheiro e do poder entre as nações. As grandes nações, com seu poderio militar e econômico, estão literalmente em guerra. Não ouvimos ainda tiros e não vimos o explodir de bombas, mas a grande guerra que está sendo travada é a guerra política. É o descontentamento de grandes nações. É a busca de vantagens econômicas. Tudo isso, uma preparação para, quem sabe, uma terceira grande guerra, que dessa vez será bem diferente de tudo que nós vimos. Porque se as duas primeiras guerras foram marcadas por gente morrendo através de tiros, através de facadas, através de luta, a terceira grande guerra será marcada pela tecnologia, que não obrigará nações a deixarem o seu país. Elas guerrearão simplesmente através de telas de computador, mandando seus mísseis e disparando suas bombas. Jesus disse que o final dos tempos seria precedido por guerras. Já temos o desconforto político e econômico. Só falta
a guerra propriamente dita. Existem alguns comentaristas políticos dizendo que isso não está longe de acontecer. Talvez seja de fato um prognóstico real. A grande questão é que nesse cenário que Jesus Cristo construiu sobre o final dos tempos, há um descontentamento geral entre as nações. E ele já está sendo visto. Há dias atrás, quando a China mexeu no seu câmbio, nós percebemos que todo mundo ficou ansioso e descontente. Hoje, quando pensamos na guerra possível, nós precisamos levar em conta que o dinheiro será possivelmente o grande incentivador à destruição das nações. Porque, afinal de contas, é o dinheiro que constrói todo o cenário da guerra. São os interesses, é o poder que o dinheiro representa. Muito bem, será que estamos próximos do final dos tempos? Alguns indícios estão aí, mas é bom lembrar que o Senhor Jesus voltará como o ladrão. Ele não marcará a hora exata, ele não dirá quando retornará, ele simplesmente vai aparecer. Como temos alguns indícios, é melhor estarmos preparados para não sermos surpreendidos. Para o Senhor Jesus Cristo, ao retornar, não nos pegar com uma vida que o desagrada. Como você está? É momento de analisar e consertar a vida, porque é possível que o Senhor Jesus volte ainda nessa geração. E se isso acontecer, que eu e você estejamos preparados. Quero te convidar para conhecer a Igreja Batista Betel. Estamos ali no bairro de Santana, na rua Alfredo Pujol, número 242, bem pertinho do metrô Santana. Faça uma visita para nós. Nossos cultos acontecem aos domingos, às 10h15 da manhã e às 6 horas da tarde, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e estudamos a Bíblia juntos, em pequenos grupos, às 9 horas da manhã do domingo. Você é o nosso convidado para nos conhecer pessoalmente. Será um prazer receber você e sua família. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.